eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 4º ano do Colégio Emaús. E aí, turma, beleza? Então vamos fazer a correção da página 134, 136, 139, 142, 148 e 149, beleza? Bom, primeira página aí, né, estava te mostrando aí algumas aves, né, conteúdo que a gente já viu sobre as aves. Então temos várias espécies aí. Questão aí 2, te pedi então para relacionar as aves, né, entre as aves, relacionar aquelas que possuem as características adaptadas para a pesca, ou seja, citar aquelas que têm o bico que ela consegue pescar. Então vamos lá. O tuiuiu, perceba que ele já está até na água, né, pessoal? Tem o bico aí, excelente e completamente adaptado para pescar. Como também os biguás. Vejam só o cardeal. Olha o tamanho do bico dele, é extremamente pequeno, né? O do tucano é grande, só que o do tucano não é tão fino assim, né? Seria difícil aí para pegar um peixe, tá? Agora esse, o maguari. E o martim pescador? São aves que possuem o bico especializado para se alimentar de peixe, tá? E isso já é uma característica das aves, pessoal. As aves possuem um bico aí, cada ave, né, tem um hábito alimentar diferente. Elas se alimentam de alimentos diferentes. Por isso, o seu bico é especializado para aquele alimento. Por exemplo, um gavião que se alimenta de carne tem que ter o bico grande, né, extremamente afiado e forte. Então, quais as aves que, de acordo com o seu bico, né, vão se alimentar de peixe? Pescam a garça, o martim pescador, maguari e o biguá. Em que essas aves são diferentes das demais? Principalmente o formato do bico, tá? Pode ter algumas diferenças aí de acordo com a coloração das penas, mas principalmente o bico são diferentes, já que elas se alimentam de alimentos diferentes. Entre as aves ilustradas, uma difere das demais por não ter o corpo adaptado para o voo. Que ave que é essa? A ema, né? Fácil. Como essa ave se desloca de um lugar para o outro? Andando, caminhando e correndo. Ela não precisa de voar. Você conhece outras aves que possuem essa característica semelhantes à da ema? Fácil, siriema, avestruz e até mesmo a galinha. Pelas características do bico, quais aves se alimentam preferencialmente de grãos e sementes? O tucano, né? Mas também poderia dizer o cardeal aqui para algumas sementes, tá bom? A arara azul. Bom, essa página 116 te pedia para descrever alguma espécie de ave de outro país, né? Uma espécie exótica, né? E na nossa videoaula, falando exclusivamente das aves, né, eu citei algumas espécies de aves que ocorrem em outros países, tá? Então poderia servir para vocês aí fazerem essa questão. Então nessa videoaula eu vou descrever aí, ó, esse pinguim-rei, ou também podendo se chamar de pinguim imperador, tá? Então, sobre o pinguim-rei, o nome, pinguim-rei, onde ele vive, habitat, nos polos, ambiente extremamente frio. As características do corpo, ele é achatado, né? É grande para um pinguim, até 90 centímetros, e os membros transformados em remos para nadar, tá? Se alimenta de peixe. Uma curiosidade, pessoal, que eles são monogâmicos. O que é isso? Tem sempre um parceiro sexual ao longo de toda a vida. Esse parceiro, né, ele é definido para gerar a prole, ou seja, os filhotes. Nem todas as espécies são monogâmicas. Os pinguins, sim, tem sempre o mesmo parceiro. Tamanho. Ele é grande para um pinguim, mas ele é pequeno em relação aos outros animais, apenas 90 centímetros de altura. Pode andar, se locomover andando ou nadando.
E curiosidade em relação à monogamia, né? Tem sempre o mesmo parceiro para a reprodução. Página 139. Por que a variedade das aves nas regiões geladas e nos desertos é bem menor do que em outras regiões do planeta? Porque são ambientes extremos. Simples, né? Porque nesses ambientes as condições de vida são mais difíceis, exigindo maior capacidade de adaptação. Tranquilo. 2. Muitas aves dessas regiões migram para outras regiões do planeta na época de reprodução. Por quê? Em busca de alimento, tá? Buscando alimento, né, para poder reproduzir e os filhotes se desenvolverem onde tem muita disponibilidade de alimento. Como está aí, né? Porque em outros ambientes terrestres eles encontram melhores condições ambientais para seus filhotes, ou seja, comida. 3. Como as aves de diferentes ambientes interagem com outros seres vivos e os demais componentes do ambiente onde elas vivem para garantir a sobrevivência. Pessoal, essa questão ela é muito ampla. Não só as aves, né? Elas interagem com outros seres vivos e desempenham um papel extremamente importante, mas como todo ser vivo, tá? As aves, elas participam das teias alimentares. O que é isso? Ela serve de alimento para outras espécies, como por exemplo algumas serpentes. As aves têm um papel também muito importante na hora de dispersar, na hora de semear algumas sementes. Não existem algumas espécies de ave que se alimentam de fruto? Pois é, ela vai se alimentar do fruto, na hora dela defecar, as fezes dela vai sair a semente, semeando, né, toda semente que ela ingeriu. E isso é extremamente importante para o meio ambiente, tá? Então, não só as aves, mas todos os seres vivos desempenham essa função aí nesta teia da vida, ou teia alimentar. Falando sobre os mamíferos agora. Três características suas que demonstram que você é um mamífero. Pelo, glândula mamária, né? E endotermia. Fácil demais, né, pessoal? Né? Poderia dizer que ainda possui mamas, mamar quando bebê, desenvolver-se dentro do corpo da mãe e a presença clara dos pelos. Escreva o nome de 3 animais do seu convívio que pertencem ao grupo dos mamíferos. Muito fácil também. Coelho, gato, cachorro, cavalo, porco, rato, hamster e entre outros. 2 diferenças entre o seu corpo e o corpo dos animais em que você nomeou. Diferenças. Principalmente, pessoal, algumas partes do corpo. Olha só. Orelha. O cavalo tem orelha, você também. Porco e rato também. Só que cada um com um formato diferente, tá? A disponibilidade de pelo, tem animais que possuem muitos pelos, tem animais que possuem pouco, tá? Formato da boca, tipo de dentição. Os seus dentes são diferentes dos dentes de uma onça, né? Então são essas principais diferenças aí, mesmo todos eles sendo considerados mamíferos. Página 142. Então temos aí alguns mamíferos, né, apresentados na imagem, alguns marinhos, terrestres, o porco e o lobo-guará, e o morcego que voa. Quais são as características comuns a todos os mamíferos? Acabamos de falar, né? Presença de pelo, cuidado parental. Lembra do cuidado parental? O característica marcante também dos mamíferos. Escolha um dos 6 animais e faça uma ficha sobre ele. Bom, então vamos lá. Eu escolhi a onça pintada. Nome: onça pintada. Onde vive? Ele é um animal terrestre, um mamífero terrestre, tá? Então, na terra. Mais precisamente, pode viver aí na Amazônia, no Pantanal e até no Cerrado. As características do corpo. Corpo extremamente forte, né? Com bastante pelo, as pintas marcando aí a pele, né? É um animal extremamente forte, com
as presas enormes e afiadas, né? E as unhas também bastante afiadas aí para dilacerar e agarrar a presa. Ao ser um carnívoro, a reprodução aí, ela gera poucos filhotes, tá? O tamanho relativamente médio, né? Não é tão grande quanto um elefante, não é tão pequeno quanto um ratinho. E se locomove andando. Página 148. Agora pergunte a sua mãe ou a alguém que o conhece desde o seu nascimento. Quanto tempo você ficou dentro do útero materno? Pessoal, os mamíferos, de modo geral, né? Eles ficam parte do tempo dentro do corpo da mãe, dentro do útero materno, tá? Nós, seres humanos, ficamos a média de 9 meses. Varia um pouquinho, pode ser que tenha uns que fiquem um pouquinho mais ou até um pouquinho menos, é raro, tá? É raro isso, mas temos uma média de 9 meses. Você se alimentou do leite materno por quanto tempo? Né? Aí, pessoal, pelo fato de ser um mamífero, muito provavelmente se alimentou, porque nós precisamos do leite materno. O tempo aí vai variar de acordo com o neném, de acordo com a pessoa. É uma resposta pessoal. A próxima te pedi justamente isso. Qual que é a importância do leite materno para os mamíferos? Bom, ele é extremamente importante, principalmente para o seu desenvolvimento, né? A sua proteção, alimentação, segurança e defesa do organismo, tá? O leite materno, ele vai auxiliar a criança a promover a saúde dela, né? A manter as células de defesa dela, deixando o neném muito mais saudável. Aí a página 148, né? Tinha um caça-palavras, né? Com o nome de vários animais aí, vertebrados, tá bom? Então tinha cobra aqui, anta, tinha mamíferos, anfíbios, répteis, aves e peixes. Era para descobrir aqui, né? Tá representado aqui de azul, e organizá-los. Então temos aqui anfíbios, tinha sapo, rã, perereca, peixe, pintado, surubim e piranha, réptil, cobra coral, tartaruga, cágado, jacaré, as aves, tucano, tuiuiu, maguari, arara azul, martim, pescador, a garça e a ema, e os mamíferos, a onça pintada, jaguatirica, anta e tatu. Né? A questão 3, né, pessoal também, né, se você conhece todos eles e quais aqueles que você não conhece, tá? Então temos aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá? 14 espécies. Vamos conferir aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Espécies de quê? Vertebrados, tá? Estamos falando dos anfíbios, peixes, répteis, aves e mamíferos. Todos eles são considerados aí os animais vertebrados, pessoal. Lembrando aí, relembrando as características exclusivas dos anfíbios, peixes, répteis, aves e mamíferos. Endotermos são somente as aves e os mamíferos. Lembram? Endotermos, as aves e os mamíferos. Mantém sempre uma temperatura constante do corpo. Já os répteis, não. A temperatura oscila, né, de acordo com o ambiente, tá bom? Os peixes e os anfíbios aí, né? Os peixes exclusivamente aquáticos, tá? E os anfíbios, lembrar sempre aí do processo de metamorfose, né? Ele altera o seu formato, né? Ele se transforma ao longo do seu desenvolvimento. Uma breve revisão dos vertebrados, tudo bem? Finalizamos então nossa videoaula. Espero que você tenha gostado da correção.
Bons estudos, até a próxima videoaula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.